Olá, eu sou o professor Miles e esse é o quadro Diário de Professor, feito de professor para professor. É onde pretendo compartilhar as atividades práticas que têm sido feitas na escola, para que outros colegas possam também se inspirar e realizar outras parecidas ou não, mas que contribuam com as suas práticas. As atividades são pensadas para serem simples e com um mínimo de material. Os comentários serão um espaço para sugestões e discussões que possam complementar ou sugerir outras propostas. Eu espero que você, professor, possa aproveitar. No nosso Diário de Professor de hoje, nós vamos falar sobre o cálculo do número do sapato. Eu realizei essa atividade com o 9º ano numa revisão, mas nós podemos realizar do 7º em diante, desde que nós estejamos já trabalhando o cálculo algébrico, as fórmulas, substituição, valor numérico. Então consiste no seguinte, em medir o tamanho do seu pé e aplicar a fórmula para ver se o tamanho do pé coincide com o número do calçado que a gente está usando, com o número do tênis, do sapato, certo? Então vou explicar melhor, me acompanhe. A atividade era bem simples, os alunos tinham a fórmula, então S, que é o número do sapato, é igual a 5 vezes o tamanho do pé em centímetros, mais 28 dividido por 4. Também dá para desenhar o desenho do sapato, o desenho do pé, lembrar que este número que está na frente, o coeficiente, ele está multiplicando, e aí nós temos a divisão. Pode-se usar a calculadora ou não. Nesse dia, se eu não me engano, eles utilizaram a calculadora, não tinha problema nenhum, porque a questão mesmo era atividade prática. Como é que funciona a atividade prática? Distribuiu uma folha de papel de rascunho, então os alunos pegavam aquela folha de rascunho, colocavam a folha em cima da cadeira, tiravam o seu tênis e colocavam o pé sobre a folha. E aí pegavam a caneta e faziam o contorno do pé. Então ficavam com o pé deles, o formato do pé deles, desenhado na folha. O que eu pedi para eles? Que eles traçassem linhas paralelas aqui no calcanhar e no dedão, para facilitar. Essas linhas traçadas, eles pegavam a régua e mediam em centímetros qual era o tamanho do seu pé. Pegavam esse valor do tamanho do pé e substituíam aqui em P. Então este valor era substituído aqui no P. Faziam o cálculo e aí eles iam verificar se o calçado deles, o número do calçado, batia com a fórmula. Certo? Muitas vezes acontecia de erros de medição, mas na maioria dos casos, o tamanho do pé coincidia com, utilizando a fórmula, claro, coincidia com o número do sapato. Tá? É uma atividade bem interessante. Alguns ficam um pouco envergonhados, porque tem que colocar o pé ali para fazer o desenho, mas no geral, a aceitação do 9º ano foi bem tranquila.